Poesia sobre flores, elementos católicos, dor, resiliência e coragem. Esses são alguns elementos presentes nos textos escritos de uma poetisa nascida aqui em Macaíba e que ganhou o país. Eu estou falando de Alta de Souza e é sobre ela esta edição do programa Viva Cascudo. A vida de Alta de Souza não foi fácil. Ela ficou órfã ainda criança e morreu aos 24 anos de idade, acometida pela tuberculose. Autodidata, estudou durante 3 anos, diferente da maioria das moças da época que não tinha acesso aos estudos. Com tantas dificuldades, ela se expressava com uma certa melancolia lírica em seus textos, mas também sempre com uma mensagem de superação, a chamada coragem altaniana. Então, sobre a vida e a única obra publicada pela escritora, você vai conhecer mais a partir de agora. Alta de Souza nasceu em Macaíba em 12 de setembro de 1876 e viveu até fevereiro de 1901, quando faleceu jovem aos 24 anos. A poetisa é a única mulher em uma família de 4 irmãos, entre eles o escritor Henrique Castriciano e o político Eloy de Souza. Alta ficou órfã aos 3 anos de idade, perdendo os pais para a tuberculose, doença que mais tarde também deu fim à vida dela. Na época, as mulheres não tinham acesso aos estudos. Quando a família era mais progressista, aceitava que aprendessem a ler e a fazer operações matemáticas. Contrariando este cenário, Alta conseguiu estudar por 3 anos. Ela morre aos 24 anos. Desses 24 anos, 10 anos ela já estava doente, tuberculosa, né? Então, estudou apenas 3 anos. E é ainda uma exceção, porque no século XIX as mulheres não estudavam, as mulheres estavam limitadas ao espaço doméstico. Quando a família era mais liberal, permitiam que elas aprendessem a ler e a somar, dividir as operações matemáticas. Apesar de conhecida por ser uma escritora predominantemente romântica, de acordo com o estudioso Carlos Castim, Alta não se prendia às regras literárias da época e permeava por várias tendências, o simbolismo, parnasianismo e até mesmo naturalismo. Se engana quem acha que os textos da poetisa eram repletos de melancolia. Pelo contrário, a potiguar sempre abordava as dificuldades enfrentadas com mensagens de resiliência e superação, com uma coragem própria, a coragem altaniana. Alta, ela não tinha uma corrente específica onde a gente pudesse associá-la a um determinado estilo, mas o estilo poético de Alta ela passava pelo simbolismo, pelo naturalismo, pelo parnasianismo, tinha características, sim, parnasianas em alguns dos seus poemas, romantismo, era uma poetisa romântica, lírica, então, mas isso ocorria de uma forma absolutamente natural, ela não era presa a regras literárias, de estilos gramaticais na época, né? E isso é que chamava a atenção na obra poética de Alta. Uma das características mais interessantes é exatamente a coragem de Alta de Souza, porque ela sabia-se portadora de uma doença terminal, na época, que era a tuberculose, mas ela nunca arrefeceu a vontade de viver. Alta de Souza tinha forte influência intelectual e política também na sociedade de Macaíba, cidade onde nasceu. Segundo o professor e pesquisador Fábio Fidelis, foram encontrados registros de assinatura de Alta de Souza ao lado do irmão Henrique Castriciano, mais tarde fundador da Liga de Ensino Potiguar e também da Escola Doméstica de Natal. O nome da poetisa nos movimentos sociais ressalta o lado de liderança e militância de Alta de Souza. Muitas vezes nós podemos pensar Alta, por exemplo, uma tuberculose, uma doença fatal, para a época ela realmente era reclusa, e não.
A posição da família, inclusive, ajudava um pouco em uma circulação social bastante intensa, exibida ou tida por ela. Inclusive, unindo vários setores políticos, até inimigos, vamos dizer assim, ou pessoas contrárias, inimigos não, pessoas contrárias ao senso político dos irmãos, tinham por ela um carinho, uma devoção muito forte. E ela agia dessa maneira, tinha uma proeminência, digamos assim, intelectual bastante forte e política. Em que sentido? É possível ver em alguns documentos a sua manifestação específica, apoiando determinada campanha, determinado clube, determinada tendência política. Ela fazia lá a assinatura dela ao lado do irmão, que denota, digamos assim, uma certa independência, mas perceba, nos padrões do período não era nada ousado, mas que nos mostrava que ela não era realmente uma jovem reclusa, que na medida do possível, para uma jovem daquele período, ela tinha, sim, um comportamento, digamos assim, com características políticas bastante intensas. O reconhecimento ao trabalho de Alta de Souza virou nome de rua, de biblioteca. A memória da poetisa é preservada pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Quando foi fundada a Escola Doméstica por Henrique Cassiano, ele tratou de criar essa escola, que foi aberta, foi inaugurada em 1914. 1º de setembro de 1914 foi inaugurada a Escola Doméstica de Natal, na Ribeira. Quando a escola veio para cá, em 1953, a diretora da instituição, a professora Noilde Ramalho, prestou uma homenagem à Alta de Souza, dando seu nome à biblioteca que foi organizada e montada pela instituição, numa demonstração de apreço e de reconhecimento ao seu talento e a vinculação que ela mantinha com Dr. Henrique Cassiano e Dr. Eloy de Souza. Apesar de ser diagnosticada com tuberculose muito cedo, aos 14 anos, Alta de Souza soube aproveitar a vida até a morte precoce, aos 24 anos. A poetisa fundou o chamado Clube do Biscoito para reunir os jovens da época e a cada encontro aconteciam saraus, manifestações culturais e artísticas ao som do piano e do bandolim executados com maestria por Alta. Câmara Cascudo chegou a dizer que a escritora declamava poemas e cantava com a voz de um pássaro chamado cotovia. Alta de Souza era música, ela era pianista, ela tocava piano, tocava bandolim, ela falava fluentemente francês, inglês, escrevia poemas em francês. Alta declamava, cantava e tinha uma voz de cotovia, uma voz de pássaro, era uma voz marcante, era uma voz afinada. Alta de Souza sempre se destacava nas atividades que desempenhava, seja na escrita, nas poesias, nas leituras em línguas estrangeiras e até mesmo na música. O estudioso conta um fato que tinha tudo para colocar Alta de Souza em uma situação constrangedora, com a troca de partituras durante um concurso de piano. E mesmo assim, a Potiguar levou a melhor. Existe um poema no livro Horto, chamado Nevermore. Nevermore. Esse poema ela dedica a uma falsa amiga. Na realidade, foi um episódio vivenciado por Alta de Souza no Colégio São Vicente de Paula, onde ela estudava, e ela era a primeira aluna de classe. Foi a aluna laureada no período em que ela estudou, porque ela se destacava diante as demais alunas, E nessa época havia um concurso de piano. E nesse concurso, Alta estava preparada para executar quando houve a troca das partituras. Houve uma mudança de partitura que Alta não sabia. Mas mesmo assim, sem conhecer a partitura, Alta conseguiu tocar e tirar primeiro lugar. O que a gente observa é exatamente essa característica, de superação das dificuldades por parte de Alta, a riqueza
do conhecimento que ela tinha, não é, a respeito de tudo que ela lidava. A escritora deixou apenas uma única obra em vida chamada de Horto, em alusão ao Horto das Oliveiras, lugar que Jesus Cristo utilizou para uma oração pessoal antes de ser preso e torturado. O poema Caminhos do Sertão, citado pela historiadora Diva Cunha, é biográfico, retratando como era a vida de uma poetisa negra do final do século XIX. O Caminho do Sertão, que é um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos. Esse poema também é importante porque remete para a vida. Como era a vida de Alta aqui no Rio Grande do Norte do final do século XIX. Doente de tuberculosa, e é o mais conhecido. Caminho do Sertão. Tão longe a casa, nem sequer alcanço. Vê-la através da mata nos caminhos. A sombra desce e sem achar descanso, vamos nós 2, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já. Como em feliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso a manso, para não assustar os passarinhos. Brilham estrelas, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece que a noite ensina ao desespero e à dor. Ao longe a lua vem dourando a treva, turíbulo imenso para Deus eleva o incenso agreste da Jurema em flor. O cantor e compositor Mirabô Dantas musicou alguns dos poemas de Alta de Souza, como forma de nunca deixar morrer a obra e vida dela, também chamada de A Poetisa Mística. A música foi essa aqui, o poema de Alta que eu musiquei. Não te perdoo não, meus tristes olhos, jamais hei de fitar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma sobre um mar de escolhos há de cantar, infindo. Todos os dias, bem cedo, eu saio a procurar lírios para enfeitar em segredo a negra cruz dos martírios. Vem para mim, alma triste, que soluças de agonia. No meu seio o amor existe. Eu sou filho da poesia. Meu coração despiu toda a amargura, embalado na mística doçura da voz que ressoava, presa do amor na delirante calma. Eu fui abrir as portas de minha alma ao verso que passava. Não posso dar-te amor, bem vês. Meus sonhos são da poesia os ideais risonhos. Em lago de ouro imersos, não sabias dourar os meus abrolhos, e eu procurava apenas nos teus olhos assunto para versos. Depois do intervalo, você conhece a religiosidade presente na vida e na poesia de Alta de Souza. Apesar de ter sido uma jovem católica, ela também ficou conhecida no espiritismo. Tudo isso você confere logo depois do intervalo. O programa Viva Cascudo volta já. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante.
Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Alta de Souza era identificada com a religiosidade. Fez do sofrimento um testemunho de fé. Uma jovem católica que em muitos poemas falava sobre Deus, Maria e as coisas do céu. Mas foi depois da morte que ela também passou a ser conhecida no universo espírita, por meio de textos psicografados por Chico Xavier. A sintonia entre os dois era tanta que em uma das cartas Chico escreveu que, abre aspas, ao cair em lágrimas, já não sabia se era Alta de Souza quem chorava nele ou ele em Alta de Souza. Fecha aspas. Toda essa religiosidade você confere a partir de agora nessa reportagem. A maior poetisa mística do Brasil. Assim era chamada Alta de Souza por definição de Câmara Cascudo. Além de utilizar a natureza e principalmente as flores como elementos dos poemas, ela abordava também religiosidade nos versos. Alta era católica declarada e em muitos dos textos falava sobre a devoção de Maria, rainha dos mártires, e ao Filho Jesus Cristo. Existem vários poemas em que ela elabora ou fala de elementos católicos muito intensos. Caminhos do Sertão, por exemplo, em que ela caminha com o irmão, ao fim ela usa uma expressão poética muito interessante. Ao longe a lua vem dourando a treva, turíbulo imenso para Deus eleva o incenso agreste da Jurema em flor. Perceba, são elementos católicos clássicos, o sacerdote que incensa, ela compara a Jurema, não é? Existem poesias que falam, por exemplo, dela, a percepção de Alta de Souza depois da comunhão, né? Que importador o sofrimento, se eu tenho dentro em mim aquele que fez o sol, Jesus, quer dizer, uma declaração explícita da sua compreensão sobre a comunhão. Não é? Fora o nome de Maria, existem poesias inteiras dedicadas a louvores à própria Maria, misturados, obviamente, com esses elementos, né? Ligado a Jesus, ligado a esses aspectos florais, tudo isso está presente na literatura altaniana. Alta de Souza foi matriculada aos 11 anos de idade no Colégio São Vicente de Paulo, em Pernambuco, dirigido por freiras de uma congregação francesa. Por isso, lá ela aprendeu fluentemente o francês, o inglês, além de música, desenho e, claro, a literatura. Toda essa formação religiosa levou Alta a ser professora de catecismo em Macaíba e também a escrever poemas cristãos, tornando ela uma das maiores expressões da poesia católica nas letras femininas do Brasil. Apesar de ser considerada uma poetisa católica, Alta de Souza também é bastante reconhecida pelo espiritismo. A ligação começou com Chico Xavier quando ele psicografava os poemas da escritora e a relação entre os dois foi ficando tão forte a ponto das emoções se manifestarem em lágrimas. Pesquisando um pouco sobre a vida do Chico, nós observamos que ele tinha um contato muito intenso com a própria Alta de Souza. Numa das cartas feitas pelo Chico a um grande dirigente espírita do período, ele vai dizer assim, que tinha grande saudade de dois grandes poetas que com ele privavam, Cruz de Souza e Alta de Souza. E Alta de Souza ele dizia que sentia vibrações muito intensas quando ela se aproximava, sobretudo de uma amiga espiritual dela, uma entidade também que com ela vinha, em que ele sentia sons religiosos, era uma elevação muito grande. E dizia que o primeiro poema dele, poema psicografado por Alta de Souza através dele, chamado Senhora da Amargura, ele disse que não sabia se chorava com os olhos de Alta de Souza ou se Alta de Souza chorava com os olhos dele. E é uma verdadeira assinatura, tem elementos, digamos assim, clássicos da literatura altaniana, né?
Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida em gratidura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. São elementos assim, tipicamente altanianos, digamos assim, a temática da dor, da ressignificação do sofrimento, ligar a Maria. Então tudo isso foi bastante marcante. Segundo alguns estudiosos, é possível que Alta tenha lido sobre o Espiritismo, já que ela e o irmão Henrique Castriciano liam sobre diversos assuntos e tendo ele uma rica biblioteca, o que pode ter influenciado a visão espiritualista da escritora. O sofrimento fez dela um testemunho de fé. Alta de Souza, quando a gente começa a mergulhar no universo de Alta de Souza, a gente começa a perceber um universo extremamente abrangente. Não era uma coisa dogmática, restrita a uma única corrente religiosa. Ela tinha, sim, a prática religiosa respeitava os dogmas da Igreja Católica, mas a visão que ela tinha era uma visão espiritualista, uma visão fundada no espiritismo, no espiritualismo racional, que deu origem ao espiritismo. Tanto é que ela acreditava profundamente na vida futura. Não é? Ela escreve, um mês antes dela falecer, ela escreve um poema chamado Fio Partido. E numa dessas estrofes desse poema, Fio Partido, ela diz assim: aqui, nessa amplidão deserta, quem há de deter meus passos? Deixei a prisão liberta, quebrei meus laços. Alta ficou conhecida como a Dama da Caridade, pelo assistencialismo prestado aos mais necessitados. A escritora mostrou que todo sofrimento vivido pode ser convertido em ajuda, em amor e, sobretudo, um encontro com a natureza espiritual de cada um. O que a gente percebe é exatamente a visão universalista dela, de que a morte não era o fim, a morte era exatamente um processo de libertação para outras experiências e para o reencontro com a natureza verdadeira e imortal de cada um de nós, que é exatamente a natureza espiritual. Então, o que Alta de Souza representou em matéria, nós estamos buscando retratar e fazer uma leitura diferente. Ela também mostra essa leitura no campo espírita, quando ela tem o primeiro contato com Chico Xavier. A partir da presença de Alta, que também foi bastante intensa na própria vida do Chico, existem vários desdobramentos que falam a respeito do tema. Ela vai ser, digamos, uma grande estimuladora da caridade. E aí a característica da poética altaniana através do Chico Xavier, a grande dama da caridade, né? Também com aquelas características florais, religiosas que ela trazia em vida, mas também falando de um elemento muito importante, que é a marca da organização, digamos, do desenvolvimento das atividades espíritas, a questão da caridade. E aí ela vai ganhar, digamos assim, um grande destaque no movimento, sendo patrocinadora de creches, asilos, casas de caridade, digamos assim, e onde se registra, segundo os depoimentos espíritas, a presença dela. Quando me vires chorar, que sou infeliz, não creias. Eu choro, porque no mar nem sempre cantam sereias. Choro, porque no infinito as estrelas luminosas choram o orvalho bendito, que faz desabrochar as rosas. Do lábio o consolo santo é o riso que vem cantando. O riso do olhar é o pranto, meus olhos riem chorando. O seio branco da aurora derrama orvalhos à fluz. O círio que brilha e chora, a dor também fere a luz. Teus olhos cheios de ardores aninham rosas nas faces, que seriam dessas flores? Responde, se não chorasse. E no
próximo bloco desse programa sobre Alta de Souza, vou conversar com Anderson Tavares, historiador e presidente da Academia de Letras de Macaíba. Vamos saber mais sobre a vida dessa poetisa que marcou época e inspirou gerações. Quanto você já teve que lutar pela sua família? Só da criança entrar na escola, ela já tem outro pensamento, diga não à violência, mora dentro da comunidade, vive a comunidade, mas quando entra na LBV, tem outro pensamento. Quer saber como você ajudou essa família? Acesse lbv.org/histórias. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, diretamente desta praça, onde foi fixado um monumento em homenagem à Alta de Souza, praça que fica aqui bem próxima ao Palácio Alta de Souza, que é a sede da Prefeitura de Macaíba. E neste bloco nós vamos conversar aqui com o presidente da Academia de Letras de Macaíba, Anderson Tavares, que também é historiador, para a gente saber mais ainda sobre essa poetisa Alta de Souza. Anderson, obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no programa Viva Cascudo. Ok, obrigado. Eu que agradeço a atenção. Anderson, então, para a gente se debruçar mais sobre a vida e a obra de Alta de Souza, eu começo perguntando para você como é que você classifica e avalia o renome que Alta de Souza tem para a literatura potiguar e também no país. Bom, nós podemos começar até pelo próprio pioneirismo de Alta de Souza. Mulher, negra, né, nordestina, naquele período, ela ter a coragem e a sabedoria, claro, de escrever sobre seus sentimentos e publicar, que era muito difícil. Você observe que era complicado você publicar naquele período por falta de recursos, inclusive. Mas Alta de Souza consegue, num gesto também pioneiro, além de escrever, publicar. Isso é muito importante. E publicando o primeiro livro já com as observações de um grande poeta da época, que era Olavo Bilac. Mas por que Olavo Bilac? Alguns até criticam que Olavo Bilac tenha feito o prefácio do Horto. Mas nós temos que observar que Alta de Souza ela está inserida dentro de um contexto familiar, político muito importante. Sim. A família Castriciano de Souza era uma família de representatividade política em Macaíba e no Rio Grande do Norte, através dos seus irmãos Eloy Castriciano de Souza e de Henrique Castriciano de Souza. Henrique, mais notadamente, é quem pega os originais, segue para o Rio de Janeiro e, como ele tinha amizade pessoal com Olavo Bilac, que Olavo Bilac era o maior nome da poesia na época, ele convida Olavo Bilac então para escrever o prefácio. Então, partindo dali, daquelas observações de Olavo Bilac, nós vamos ter a chamada de atenção para a obra de Alta, né? Partindo dele, porque ele é que era a grande expressão na época. Então você imagine o maior poeta do período falando daquela poetisa nordestina, macaibense, Alta de Souza, então ali foi que realmente tem aquele estouro, boom, digamos assim, do nome dela, nacionalmente, né? E foi um livro que saiu com 1000 exemplares e que rapidamente se esgotou. Câmara Cascudo fala isso na biografia Vida Breve de Alta de Souza. Certo. E falando aqui sobre o Horto, eu vou até aqui pegar e a gente vai fazer um detalhe aqui do livro para mostrar que essa daqui é a segunda edição que você tem. É um livro, como você falou, muito rico, uma edição que se esgotou rapidamente, no caso, se referindo à primeira edição. Sim. São mais de 100 poemas. Era uma produção efervescente, né, Alta de Souza? Sim, claro. A partir de 1893, quando nós temos os primeiros registros de Alta de Souza como poetisa, né, já aqui em Macaíba, creio que ela
já no colégio em Recife ela já deveria escrever. Porém, documentadamente, nós temos poemas a partir de 1893. Era uma família que lia muito, uma família que podemos dizer autodidata. A Alta começa seus estudos ainda com o padre Soares aqui em Macaíba, que era algo comum na época. As famílias começavam a educação formal dos filhos através dos padres, dos mestres, escolas, e a Alta de Souza começa assim. Tem os primeiros contatos com a leitura, através da biblioteca dos irmãos e do próprio pai também, que era um leitor. Podemos destacar os 12 Pares de França, Carlos Magno e os 12 Pares de França, que era uma das leituras dela, como também A Imitação de Cristo, que era um livro de cabeceira de Alta de Souza. E daí a gente vai ver no Horto uma representação dessa questão dela com as leituras do livro A Imitação de Cristo, que são os vários poemas dedicados à Virgem Maria, Jesus Cristo e à religiosidade. E é daí que vem, então, tanta religiosidade presente na vida e também, no caso, nos poemas dela? Sim, é possível que sim. Até mesmo em relação ao nome do livro, né? Que há essa comparação com o Horto das Oliveiras, onde Jesus foi crucificado. Vale destacar que, num primeiro momento, a Alta de Souza denominou o seu conjunto de poesias de Dálias. E depois de umas observações feitas por um deputado crítico literário amigo de Eloy de Souza, ela então faz algumas modificações, retira alguns poemas, acrescenta outros e muda o nome para Horto, né, como nós temos o livro hoje. Esses manuscritos hoje são guardados na Escola Doméstica com muito carinho, tanto o manuscrito Horto como o manuscrito Dálias. E sim, nós temos aí a figura de Alta marcada por tragédias e naquele período, onde é que ela ia se sustentar diante de tanta dor? Perda dos pais, perda do avô, perda do irmão querido. Uma né? vida realmente familiar trágica, isso. né? Então, Alta de Souza, ela tinha uma avó muito religiosa, Dindinha. É possível que ali seja o início dessa questão toda dela religiosa. Depois, ela própria vai ser educada por freiras francesas no Colégio São Vicente de Paula, em Recife. E quando retorna a Macaíba, ela abandona esses estudos em função da doença, a partir de 1890. Ela vai se dedicar a catecismo, ensinando a crianças aqui em Macaíba antes da primeira Eucaristia, né? Então é uma vida toda permeada por questões religiosas de fato. E ela era uma grande devota de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Macaíba. Mas uma outra característica também presente nos poemas de Alta de Souza, Anderson, diz respeito à questão do sofrimento, da tristeza, que muitas vezes ela retrata, né, no lirismo dela poético. Isso quer dizer que ela era uma pessoa triste, uma jovem, né? Uma jovem senhorita triste por conta da condição da doença dela. Como é que você analisa esse comportamento, esse aspecto que está presente na obra? Isso realmente poderia se refletir na vida dela? Bom, é possível que sim, mas nas nossas pesquisas, as minhas particularmente, né, nós nos deparamos muitas vezes com a Alta de Souza Alegre. Muitas vezes nos foi repassado aquela pessoa triste, retraída, que vivia em casa, pouco visitada pelas amigas, e nós observamos através dos próprios depoimentos das amigas de Alta de Souza, de pessoas que conviveram com Alta de Souza, o inverso. Nós temos o depoimento do desembargador Luiz Tavares de Lira, meu tio, trisavô, que foi amigo dela, particular, e era quem dançava as valsas, as mazurcas, as polcas com ela, né? Então ele diz no livro Vida Breve de Alta de Souza que encontra a Alta debruçada sobre o parapeito da ponte que existia aqui em Macaíba, cortando o rio Jundiaí, e a lembra que era o seu aniversário. No caso, foi o último aniversário dela. E rapidamente ela se movimenta com as amigas do Clube do Biscoito, que foi um clube fundado por ela. Isso é outra característica importante destacar, que quando o Clube do Biscoito foi fundado, Macaíba estava dividida politicamente. Sim. Uma cidade pequena, mas as famílias brigadas politicamente, e Alta de Souza é então esse elo de ligação entre as famílias. Ela sai convidando as senhoritas e os rapazes para a fundação de um clube literário, musical, e daí surge o Clube do Biscoito. E através do Clube do Biscoito também ela consegue essa congregação dessa família macaibense que estava dispersa em função da política.
E nesse clube eles tinham a dança, existia um programa para esse clube. Você tinha a dança, os recitais de poesias, onde geralmente declamavam os homens, mas Alta de Souza se destacava já como poetisa, declamando, e o piano. Sim. Músicas tocadas ao piano, que Alta de Souza também tocava, aprendeu no colégio, assim como bandolim. Nós temos notícias de jornais do Recife, onde ela participou de concursos de bandolim e piano. Então você observa que era um ambiente alegre, né? Um ambiente alegre onde ela vivia, e ela mesmo também tinha as alegrias dela, enfim, também cantadas no horto, a gente pode observar, mas que era uma jovem que estava condenada a morrer com o mal do século, a tuberculose. Sim. E que, com certeza, se hoje nós temos aí as depressões da vida, imagine naquela época, né? Então ela deveria oscilar entre tristeza e alegria. Ainda mais de uma doença que matou, né? O Sim. pai, a mãe, Isso. o avô. Isso, exatamente. E, enfim, não digo que ela fosse só tristeza, e nem vejo só isso nela, vejo também alegria, principalmente nos poemas dedicados às crianças, às amigas dela, às mulheres. O senhor também pode avaliar que o fato de haver textos, poemas psicografados por Chico Xavier, né, publicação de cartas, né, de Chico Xavier, o reconhecimento que ele tem nesse universo espírita, isso também ajuda a manter viva essa obra, essa valorização de Alta de Souza? Sim, claro, e observe que é Chico Xavier. Então, para o movimento espírita, é o maior nome do movimento espírita no Brasil e talvez no mundo hoje, e é ele quem traz os primeiros poemas de Alta, né? Então, quem se debruçou, eu não entendo muito de poesia, mas quem se debruçou sobre os poemas de Alta, tanto psicografados como os originais que estão no horto e outros dispersos, observa similaridades, né? Na métrica, na rima, na escrita, enfim. Existe sim uma componente característica que nós podemos afirmar que seriam sim de Alta de Souza, né? Todos esses textos, que foram vários, sim, psicografados por Chico Xavier. Sim. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, que eu queria destacar, eu vou até passar para vocês também, é a questão do nome dela. Câmara Cascudo, quando escreveu o livro dele, Vida Breve de Alta de Souza, em 1961, ele não conseguiu localizar o batistério de Alta de Souza, porque existia uma tradição de que o nome dela seria Alta Henriqueta de Souza. Sim. Contudo, os anos passaram-se e, como eu falei, o meu tio, desembargador Luiz Tavares de Lira, ele era amigo íntimo da família e foi advogado quando houve a massa falida da Casa Paulo Eloy e Companhia, que era a casa bancária pertencente ao pai de Alta, que ela foi uma das herdeiras. Sim. Então, nesse processo, existem vários documentos relativos à Alta. E eu, estudando há alguns anos, eu consegui descobrir um dos documentos que mostrava o nome dela, um recibo do Colégio São Vicente de Paula, a senhorita Alta Henriqueta de Souza. Então, hoje, nós temos como comprovar que o nome realmente era Alta Henriqueta de Souza. O nome completo dela. O nome completo dela, porém ela assinava tão somente Alta de Souza. Alta de Souza, né? Isso. E até falando sobre nome, e até também para aquela época, né? Aí no tempo, nos anos do 1008, no século, né? Retrasado, na verdade, não é nem no século passado. Ela também, quando começou a escrever e fazer as publicações, usou codinomes, né? Pseudônimos. Sim. Porque chocava muito realmente uma mulher ser poeta, ser poetisa. Isso, exatamente. Creio que a princípio ela pode, creio que ela pode ter tido um receio e utilizava, que também era algo da época, próprio da época, os pseudônimos, né? Então, Hilário das Neves foi um deles que ela escreveu. Porém, isso até eu desdigo ao mesmo tempo em que afirmo, eu já desdigo, porque quando se funda o Grêmio Polimático, em 1897, Alta de Souza já está lá figurando como sócia fundadora e assídua colaboradora, né? Então nós temos ela frequentando todos os sodalícios literários da época. Ela, quando não é fundadora, ela já é sócia efetiva. Então isso também é outra coisa muito importante se destacar, porque ela vai ser a primeira mulher a pertencer a esses sodalícios literários. Depois é que vão vir Ana Lima, Isabel Gondim,
chegam outras, né? Tá certo, então, e falando realmente ainda, continuando aqui, que é o que a gente está falando, sobre Alta de Souza, sobre essa riqueza dela e a preocupação em manter o nome dela vivo, né, na literatura, na história do Rio Grande do Norte e do Brasil. Vocês também estão com um projeto, né, a Academia de Letras de Macaíba, para fundar um memorial com o nome de Alta de Souza. Como é que está esse projeto? Como é que é isso? É o seguinte, na realidade são 2 projetos. Pela Academia Macaibense de Letras, nós vamos declarar a nossa academia Casa de Alta de Souza esse ano, em honra aos 120 anos, no dia 20 de junho, do lançamento do Horto. E vamos inaugurar lá na nossa sede um memorial onde nós pretendemos reunir todo o acervo que existe sobre Alta de Souza. Então, por exemplo, o Instituto Pro Memória de Macaíba, nós temos lá uma estátua de Alta de Souza, panos bordados por ela da época que ela foi estudante. No Instituto Tavares de Lira, que eu presido, nós temos documentos relativos a ela, o batistério, alguns manuscritos, assinaturas. Então, vai começar na academia, mas não vai ficar na academia, porque um grupo de amigos preocupados com a memória de Alta de Souza, e aí eu destaco o professor Fábio Fidelis, destaco o procurador Carlos Castim, eles estão à frente de um projeto ainda maior, onde nós pretendemos futuramente lançar uma Fundação Alta de Souza e transferir esse memorial para lá e reunir tudo que existe sobre Alta num só lugar. Eu conversei aqui com Anderson Tavares, presidente da Academia de Letras de Macaíba, sobre essa vida, a obra, né, os estudos que existem sobre Alta de Souza, né, um dos maiores nomes da cultura daqui de Macaíba, onde gravamos este programa. Anderson, muito obrigada aqui pela sua participação, trazendo essa contribuição para os nossos telespectadores. Muito bem, eu que agradeço. Bom, e esta edição do Viva Cascudo fica por aqui. A gente espera realmente ter enriquecido você, né, com informações sobre essa obra aí tão bonita de Alta de Souza. Mas para a gente encerrar, eu vou ler aqui um poema dela que está presente no livro Horto, na única publicação de Alta de Souza, que chama Místico, já que ela foi conhecida como a poetisa mística, classificada aí por Luiz da Câmara Cascudo. O poema místico diz o seguinte, que ela escreveu ao sair da igreja depois da comunhão. A chuva cai do céu e o mundo é como um ermo, um deserto sem fim de onde emigrou a luz. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo, se eu sinto dentro de mim quem fez o sol? Jesus? Tchau. Não te perdoo não, meus tristes olhos, jamais hei de fitar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma sobre o mar de escolhos há de cantar, enfim. Não te perdoo não, meus tristes olhos, jamais hei de fitar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma sobre o mar de escolhos há de cantar, enfim.